Atenção para o toque de 5 segundos. A Câmara Municipal de Piraí transmite ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada, senhores vereadores, prefeito de Quaro. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referente à terceira sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de decreto legislativo número 7/2013, que concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Cosme César Panizzi. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, o Poder Legislativo Municipal de Piraí, usando das atribuições que lhe confere privativamente, o inciso 22º do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Cosme César Panizzi. A confecção do título a ser entregue ao homenageado será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e sua outorga ao homenageado será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade em data previamente estabelecida pela presidência da Câmara Municipal de Piraí. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. O município de Piraí, um dos mais expressivos do estado do Rio de Janeiro, sempre se mostrou cauteloso ao conceder título de cidadania piraiense a dignas pessoas que almejamos vir a ser como tal comenda, gente de nossa gente. Assim, são merecedores de tal significativa homenagem aqueles que conosco caminham juntos. O senhor Cosme César Panizzi, filho de descendentes italianos e portugueses, nasceu na cidade de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, aos 10 dias do mês de agosto de 1962. Foi alfabetizado na Escola Estadual Dr. Gervásio Alves Pereira. Mais tarde transferiu-se para o Colégio Cândido Mendes, onde concluiu o primeiro grau. Formou-se em auxiliar de Química no Colégio Estadual Nilo Peçanha e técnico em Contabilidade no Colégio Cenecista Professor José Costa. Em nível superior, formou-se em matemática pela Fundação Educacional Rosemar Pimentel, a FERP. Mais tarde e por último, ingressou na Fundação Oswaldo Aranha, FOA, cursando Engenharia Ambiental. Conheceu Piraí ao ser aprovado no concurso público para a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAI, em março de 1990. Nessa empresa, iniciou como auxiliar de laboratório e a função da necessidade de trabalho. Retornou à escola secundária e formou-se em técnico de Química pelo Colégio Municipal Presidente Castelo Branco. Em 2004, em consonância com a portaria número 518 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade para o consumo humano e seu padrão da potabilidade, implantou novas técnicas de análises laboratoriais para um melhor controle efetivo da qualidade da água e foi nomeado chefe do serviço de produção, adução e laboratório. Certificou-se no curso de gestão de classe mundial e formação de avaliadores em 2006, participou do Programa de Desenvolvimento de Liderança em 2011, concluiu o curso de Relações Interpessoais com ênfase em Processos de Liderança em 2012, participou do curso de Atualização em Microbiologia Sanitária em 2012 e participou do Seminário de Metrologia e Qualidade na Portaria 2914 do Ministério da Saúde em 2012, revoga a Portaria 518. Em 2007, foi designado a exercer o cargo de coordenador de produção e controle de qualidade. Atualmente é responsável por controlar efetivamente a qualidade da água tratada e distribuída por 35 estações de tratamento de água, distribuída em 11 municípios da região sul-fluminense, onde se incluem as estações de tratamento de água de Piraí, Rosal, Santanésia, Varjão e Rosa Machado. No município de Piraí, foi membro do primeiro Conselho de Meio Ambiente, formado pela Secretaria do Meio Ambiente e, junto com as Secretarias de Saúde e Educação, participou de vários projetos de abastecimento alternativo nas comunidades da Serra do Matoso, Vila Monumento e Caiçara.
Em assim pensando, reafirmo com certeza inarredável que Cosme César Panizzi é uma das pessoas que merecem a homenagem de ser chamado de cidadão piraiense. Portanto, acredito que a propositura do presente projeto de decreto legislativo estará expressando a manifestação da vontade de nós piraienses, fazendo luminosa justiça a uma personalidade que tem demonstrado com as suas atitudes voltadas para o bem comum um verdadeiro espírito de admirável piraiense. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Projeto de decreto legislativo número 8/2013, que concede título de cidadão honorária piraiense à ilustríssima senhora Thelma Maria de Moraes Pires. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. O Poder Legislativo Municipal de Piraí, Estado do Rio de Janeiro, usando de suas atribuições que lhe confere privativamente o inciso 22º do artigo 19º da Lei Orgânica de Piraí, concede o título de cidadão honorária piraiense à ilustríssima senhora Thelma Maria de Moraes Pires. A confecção do título a ser entregue à homenageada será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e a sua outorga à homenageada será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade em data previamente estabelecida pela presidência da Câmara Municipal de Piraí. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão por conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Revogam-se as disposições em contrário. O município de Piraí tem se mostrado cauteloso na outorga dessa honrosa comenda, sempre entendendo a tão significativa homenagem deve ser privilegiar aqueles que prestaram e prestam relevantes serviços à nossa comunidade. A senhora Thelma Maria de Moraes Pires nasceu em São Luís, estado do Maranhão, no ano de 1949, vindo para a cidade do Rio de Janeiro em 1951. Residindo na rua Senador Furtado, Praça da Bandeira, hoje Faculdade Veiga de Almeida, no ano de 1977, fixou residência em Piraí. Nossa homenageada tem o seguinte histórico de escolaridade: Jardim de Infância, Escola Municipal Benedito Ottoni, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro, o primário na Escola Estadual Estados Unidos, no Catumbi, no Rio de Janeiro, ginásio científico no Colégio Pedro II, na Tijuca, no Rio de Janeiro, curso de secretariado no Senai, centro do Rio, curso normal na Escola Nossa Senhora do Amparo, em Botafogo, curso de Direito na Sobel, em Barra Mansa, simpósio de Direito Tributário, Angra dos Reis, congresso de Direito Civil, Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Em sua vida profissional, a homenageada tem o seguinte histórico. Em 1969, a COAB, Cooperativa Habitacional dos Bancários, centro do Rio de Janeiro, Cooperativa Habitacional dos Correios e Telégrafos, no centro do Rio de Janeiro, no cargo de secretária. Em 1978, na SERPRO, projeto CIATA, da Secretaria de Fazenda do Ministério da Fazenda, como coordenadora. Trabalhos realizados: a elaboração e atualização do Código Tributário Municipal, elaboração e atualização da planta de valores imobiliários, implantação de IPTU, ISS, informatização, cidades onde foram realizados os trabalhos: Cambuci, Mendes, Paulo de Fronten, Cantagalo, Rio de Janeiro, na sede da SEPRO, e em Piraí. Em 1985, na Prefeitura Municipal de Piraí, na Secretaria de Fazenda, os trabalhos realizados foram: setor de cadastro imobiliário, implantação do ISS, alvará informatizado, processos para revisão do IPTU, comissão de elaboração e atualização das plantas de valores do município. Em 1974, a SEDAI, a CIA estadual, a Companhia Estadual de Água e Esgoto, concursada. Trabalhos realizados: secretária no setor jurídico, representante como preposto de audiências da empresa e membro de algumas comissões da SEDAI. Pela SEDAI, também ocupou as seguintes funções: na 42ª Subseção de Piraí, Pinheiral, 2007-2009, diretora tesoureira, 2010-2012, diretora tesoureira, 2013-2015, diretora secretária. Foi também conselheira do Conselho Municipal da Mulher de Piraí e conselheira do Conselho Municipal do Contribuinte, representando a OAB Rio de Janeiro. Acredito que assim a presente propositura vem expressar a vontade da comunidade de Arrozal, fazendo inteira justiça a uma personalidade que vem demonstrando, pelas atitudes e relevantes serviços prestados ao nosso povo, um verdadeiro espírito de admirável cidadão piraiense. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Requerimento número 94/2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requer à mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo à empresa Aviação Barra do Piraí, solicitando a criação de um trecho de Rosa Machado Santanésia e outro Rosa Machado Barra do Piraí com valores de passagens diferenciadas por cada trecho. Devido ao grande número de moradores que se utilizam do transporte coletivo naquela localidade, principalmente trabalhadores e estudantes, solicita a revisão dessa tarifa, pois atualmente é cobrado o valor correspondente ao trecho de Morsa em Barra do Piraí,
Piraí, independente do destino final. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, dentista, vereador. Indicação número 449/2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a viabilidade da construção de 2 quebra-molas na Avenida Tancredo Neves, antiga Beira Rio, em frente aos números 693 e 745 neste município. A realização da obra visa dar mais segurança aos nossos munícipes que utilizam a via, visto que os veículos que por ali circulam o fazem em alta velocidade por tratar-se de uma rua com acentuado declive, possibilitando a ocorrência de acidentes. Face ao exposto e justificada a proposição, aguardo de Sua Excelência o senhor prefeito determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador. Indicação número 450/2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a viabilidade da realização urgente de obras de reparos na calçada iniciando na esquina do CEDERJ, na Praça Manuel Alexandre de Lima, até a estrada do ambulatório da Casa de Caridade de Piraí, na rua Hélio Sena, neste município. O local acima mencionado está com a calçada em péssimo estado de conservação, com muitos buracos e quebradas em toda a sua extensão, trazendo insegurança e dificultando os munícipes que utilizam esse acesso, principalmente os idosos, cadeirantes e pessoas com alguma dificuldade de locomoção que necessitam ir ao posto de saúde, o ambulatório e o centro fisioterápico da Casa de Caridade de Piraí. Face ao exposto e justificada a proposição, aguarde Sua Excelência, senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador. Indicação número 451/2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a viabilidade da realização de reparos no mata-burro localizado na Rua B, depois da quadra do bairro Jaqueira, neste município. O mata-burro mencionado cedeu e, estando com seu nível mais baixo que a rua, vem causando transtornos aos moradores que por ali circulam a pé ou com seus veículos, podendo causar acidentes. Vale ressaltar que no local existe um colégio e um posto de saúde que nos traz maior preocupação quanto à circulação de crianças e idosos pelo local. Faço o exposto, justificada a presente solicitação, aguardo determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador. Indicação número 452/2013, Charles Torres Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente que seja providenciada a recuperação, padronização das calçadas da região central de Piraí. Em especial, notamos que algumas ruas, como Manuel Teixeira Campos Júnior, também conhecida como Rua Nova, são hoje ruas de grande acesso de pedestres. Haja vista ter a mesma deixando de ser apenas residencial para receber também instalações comerciais, o que gera grande fluxo e a necessidade de adequações no que diz respeito à acessibilidade e à mobilidade. São muitas as barreiras enfrentadas hoje pelos que necessitam circular por essas calçadas. Não fosse o bastante, temos também que conviver com outros obstáculos, como cones, caixotes e outros espalhados nas ruas ao longo dessas calçadas para garantia de vagas de estacionamento. Um verdadeiro desmando. É a passada hora de corrigirmos e regulamentarmos tais situações. Por tais razões, entendendo plenamente justificada a presente proposição, espero do chefe do Executivo o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2013, Charles Torres Dias, vereador. Indicação número 453/2013, Charles Torres Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente a poda de árvores em toda a extensão da Rua B, no bairro Rosa Machado, neste distrito. O serviço de energia elétrica e telefonia na referida Rua B está sendo constantemente interrompido e um dos principais fatores causadores desta situação é o contato de galhos de árvores nas redes citadas, causando transtornos aos moradores. Solicitamos que medidas urgentes sejam tomadas no sentido do pronto atendimento a essa presente solicitação. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2013, Charles Torres Dias, vereador.
Indicação número 454/2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente que seja feito um estudo técnico para a melhoria da iluminação pública no trecho compreendido entre Fazendinha e quilômetro 3, passando pela Lagoa do Toco, assentamento Terra da Paz e assentamento Roseli Nunes, antiga Cesbra, em Santanésia. A indicação acima mencionada tem por objetivo melhorar a qualidade da iluminação pública naquela localidade, trazendo assim mais conforto e segurança para os moradores do referido local, razão pela qual esperamos que o senhor prefeito municipal possa atendê-las com a urgência que se faz necessária. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Está estranhando aqui, hoje estou subindo a tribuna antes do nobre vereador Alzimiro. Quase não acreditei que era a minha vez. Será que o presidente chamou certo? Chamou. Fui mais rápido hoje, vereador. Queria começar comentando aqui. Como eu costumo dizer, a gente tem que comentar as boas ações cometidas pelo nosso executivo. Nós tivemos aqui no nosso informativo do município, publicado, nessa casa aprovou uma lei, e o prefeito sancionou, que autoriza o executivo a, através desses informativos e toda a sua propaganda e publicidade, trazer informações que sejam de interesse, né, de cunho social, e que possa estar informando aos munícipes sobre alguns temas importantes, como o uso de drogas. Neste caso especificamente, nós estamos tratando aqui da questão da dengue, né? Água parada causa dengue. Então está aqui o executivo, né, já colocando em prática a lei, né, aprovada nessa casa e sancionada. Quero também parabenizar o nosso município. Esse mesmo informativo traz aqui: nosso sucesso não aconteceu por acaso. Piraí tem muito do que se orgulhar. Alguns prêmios recebidos. Uma das 7 cidades mais inteligentes do mundo. Primeiro lugar, a melhor saúde do estado do Rio de Janeiro. E terceiro lugar no ranking de gestão fiscal da Firjan. Nós recebemos, inclusive, um prêmio, a única cidade da América do Sul com o prêmio Top Service Intelligence Communities, que significa 7 cidades mais inteligentes, não do mundo, mas não diz aqui do mundo, mas seria. Enfim, então nossa prefeitura está aí, nossos executivos passados e o atual, né, vem comprovando aí a sua competência e fazendo com que Piraí tenha destaque no cenário nacional. Mas eu quero pegar um gancho nisso e falar também sobre uma matéria sobre a qual eu tomei conhecimento essa semana. Trata do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E dentro da nossa região, a cidade de Volta Redonda foi contemplada, né, através do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ela foi divulgada através do Atlas Brasil 2013, que traz o ranking do Índice de Desenvolvimento Humano dos 5.655 municípios do país. E quem atesta esse ranking é a ONU. Então, acredito ser realmente uma entidade séria. E ela coloca a Volta Redonda como a cidade que se encontra em primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento Humano. E, para meu espanto, outras cidades da região, né, seguindo aqui uma ordem crescente: Resende, segundo; Valença, terceiro; Itatiaia, Barra do Piraí, Barra Mansa, Três Rios, Angra dos Reis, Pinheiral, Itaguaí, Vassouras, Porto Real e Paraty. Ou seja, Piraí não ficou entre as 10. Piraí não está entre as 10 cidades com o maior índice de desenvolvimento humano da nossa região. Volta Redonda teria ficado em 4º lugar no estado, repito, 1º lugar na nossa região. Os itens básicos para o cálculo são
renda, longevidade e educação. Então, são os itens básicos, né? Obviamente que se nós entrássemos com a questão da saúde, talvez a gente subisse um pouquinho mais nesse ranking, uma vez que nós temos tido aí, recebido várias premiações nessa área. Mas é importante destacar também um outro fato. Eu não sei se os senhores se lembram, nós acompanhamos as eleições na nossa região e em Volta Redonda especificamente, esse tema foi abordado pelo hoje prefeito eleito Neto, Francisco Neto. E a época do debate, transmitido pela TV Rio Sul, o prefeito Francisco Neto teria perguntado ao deputado, hoje deputado Zoinho, o que ele tinha a dizer, a falar sobre a questão do IDH na nossa região. E o deputado, então, respondeu que o Neto deveria parar com essas pegadinhas e ficar perguntando sobre siglas, que o povo estava cansado de ser enganado. Enfim, ele não respondeu porque não sabia. Então, isso é uma das coisas que a gente vem sempre debatendo aqui. Não conheço o deputado Zoinho, mas é um comentário que vem de encontro com isso. Mas eu acho que o mesmo, aquele que se propõe a ser candidato, a ser deputado federal, não sabe o que é o IDH, não sabe o que significa o IDH, então, realmente, talvez, né, o eleitor não tenha escolhido muito bem o seu representante. Mas ele ainda confundiu, nessa mesma entrevista, ele confundiu autismo com síndrome de Down. Falou sobre autismo, ele disse que a filha do Romário tinha. Não, o problema era a filha do Romário e síndrome de Down. Então, realmente, você vê o despreparo do nosso cidadão. Mas falando ainda sobre a nossa região, outras matérias, eu tive a oportunidade de acessar outras matérias, dentre elas uma que o Jornal Extra traz, e fala sobre o desenvolvimento da nossa região, os investimentos que vêm acontecendo na nossa região. São cerca de 12 bilhões de reais, estima-se investir cerca de 12 bilhões de reais na nossa região até 2016. Desses 12 bilhões, a maior parte desses recursos estão sendo investidos nas cidades de Volta Redonda, Porto Real, Resende e Itatiaia. Juntas, as mesmas têm projetos em andamento na ordem de 8 bilhões de reais, já em andamento, projetos já sendo implantados, que seria a implantação da Nissan, Hyundai, a ampliação da Peugeot Citroën, a implantação da rede Ibis, hotéis Ibis, um hospital da Unimed e também uma ampliação na CSN, que seria a criação de um setor para a produção de aços longos. Eu pergunto, em meio a todos esses investimentos, a todos esses números, o que efetivamente Piraí está gerando? O que Piraí vai gerar? Nós temos hoje o Ambev num processo de ampliação, num processo de crescimento, onde vai se implantar mais uma unidade na fabricação da linha da Budweiser, e vai gerar mais alguns empregos. Eu não sei ao certo quantos. Temos aqui a implantação dessa empresa de Recal, que ainda, na verdade, não definiu a data. Essa data já foi definida umas 2 ou 3 vezes e ainda não sabemos exatamente quando é que ela entra em operação. Dentro desse universo do que está sendo apresentado aqui, do que eu estou colocando para os senhores, eu entendo que isso é muito pouco para o potencial da nossa cidade, para uma cidade que tem a administração, que tem os índices de desenvolvimento que vem apresentando na educação, na saúde, né, em outras áreas, mas principalmente nessa. Eu acho que nós precisamos de muito mais do que isso. Nós vamos ficar para trás. É bem verdade que a nossa geografia não nos ajuda muito. Nossa região é muito montanhosa e os custos para você criar áreas, né, específicas para a implantação de novas unidades fabris é caro, é muito alto. Haja visto aqui o empreendimento que nós estamos fazendo, que é a implantação de um novo condomínio. Eu, na verdade, também não sei se já foi concluída, houve problemas de chuva que atrasaram as obras, mas eu acho que ainda não foi concluído. Mas pergunto também, né, que empresas nós estaremos recebendo? Quais as empresas que já se apresentaram, que já se mostraram interessadas, e qual é o nosso potencial, nossa capacidade técnica para receber essas empresas? Nós temos mão de obra? Ou nós teremos também uma situação similar da Ambev, que vai gerar mais 300 outros empregos, mas que 70% disso não será de Piraí? Sabemos que é difícil conter isso, essa migração entre municípios. Não é fácil, porque as pessoas vão em busca de emprego onde ele existe. E se ela está qualificada, ela acaba conseguindo se empregar, independente dela ser da cidade ou não. É bem verdade que o empregador prefere que seja
Isso significa custos menores e riscos menores para a empresa, uma vez que ele tem deslocamentos menores. Então, mas é importante que nós tenhamos pessoas para suprir essas demandas. Então, eu pergunto novamente, o que efetivamente nós temos gerado? Eu não sei, eu acho que o nosso executivo deveria e deverá, penso eu, talvez até depois desse meu pronunciamento, nos informar quanto à questão em pauta. Quais são as empresas interessadas? Quantos empregos irão gerar? Quais são as áreas de atuação dessas empresas? Para que a gente também possa se programar. Estima-se que haja um crescimento, o dobro para que a população regional Itatiaia, Resende e Porto Real tenha até 2025 o dobro de habitantes que tem hoje, em função desses investimentos todos que estão acontecendo. Outras empresas mais, eu citei algumas, mas quando você fala de uma Nissan, de uma Hyundai ou qualquer uma dessas, você tem todo um cinturão de empresas em volta que vão fornecer as peças, que vão suprir, abastecer essas indústrias de maior porte. Então, nós precisamos disso. Se nós não tivermos condições, área, espaço físico para atender, para receber uma Nissan, uma Hyundai ou uma BMW que está se instalando em Santa Catarina, já foi anunciada até 2014, que nós tenhamos as empresas aqui na nossa área, na nossa região, que possam produzir, que vão atender às necessidades dessa indústria. Uma outra questão que a gente tem conversado aqui é sobre os investimentos no nosso município. A presidente Dilma anunciou essa semana que, após muita pressão do Congresso, né, após o Congresso pressioná-la, mostrar para ela como é que funciona a coisa, né, porque quando o Congresso quer, quando ele não é agraciado com tudo que ele quer, ele se posiciona e faz a coisa acontecer. E é o que está acontecendo. Ela, a partir do momento que ela começou a sentir o gosto amargo, né, do abandono, ela resolveu, então, se pronunciar, se apresentar, e deve estar liberando 4 bilhões de reais nos próximos dias, para que a maioria dos parlamentares recebam algumas emendas. Né, emendas essas que vão gerar na ordem de 6 milhões para cada um, sendo que, na sua totalidade, eles teriam direito de em torno de 15 milhões, se eu não me engano, né, vereador Zumiro? Acho que é o limite para deputados e senadores. Então, ela vai dar aí menos da metade, ela vai dar um cala-boca e ver como é que a coisa vai andar até o ano que vem. Por que esse comentário? Porque nós temos pedido, vereador. Nós temos solicitado no Congresso, né, emendas que vão vir de encontro a atender às necessidades de obras, principalmente de obras de estrutura física que nós temos no município. Vamos torcer para que esses recursos saiam e para que nós possamos ser agraciados. Eu vou deixar o segundo assunto, então, presidente, uma vez que o meu tempo se esgotou, apesar de ter sido o primeiro a falar hoje, eu não vou ultrapassar o limite aqui. Muito obrigado, até já. Passaremos para a explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores e o público presente. Eu venho falar aqui 2 decretos legislativos que eu faço hoje, o oferecimento de título de cidadão piraiense, 2 pessoas que trazem uma contribuição muito grande para o município. Uma já trabalhou, inclusive, na Prefeitura Municipal de Piraí, são colegas meus que trabalham comigo há mais de 20 anos lá na empresa SEDAI e que realmente fizeram por merecer em todos os aspectos. São pessoas idôneas que já deram a vida, uma pessoa já está, inclusive, se aposentando, e que tem uma grande contribuição para o município, dentro do lado profissional, da conduta como ser humano, e isso me deixou eu bastante à vontade para a gente trazer esses nomes aqui, para dizer que é um cidadão piraiense. São pessoas que, depois que tiveram a convivência, tanto do lado profissional, o lado ético, seja na OAB, seja no sentido de cidadã aqui dentro do município de Piraí, essas pessoas se portaram de uma maneira muito digna, muito ética. Então, me deixou eu, nesse aspecto de oferecer esse título de cidadão piraiense, é uma honraria maior que a gente tem aqui no município. Então, hoje eu estou fazendo isso com 2 pessoas que conviveram comigo durante 23 anos lá na parte profissional na empresa SEDAI, e que eu acho que eles têm todo o mérito possível para estar recebendo essa honraria aí.
eu vou aproveitar aqui e falar sobre o IDH. O IDH aqui do município de Piraí, a gente tem observado, por exemplo, nós precisamos realmente estar enfatizando muito isso, porque a gente tem visto, por exemplo, Volta Redonda, uma cidade vizinha aqui com a gente, e que teve lá a grande crescimento, é uma cidade muito novinha, crescimento com a Companhia Siderúrgica Nacional. Aí tivemos lá, depois da privatização, alguns investimentos lá pesados, principalmente no que diz a respeito da parte de poluição. A CSN se adequou uma forma de realmente proteger o Rio Paraíba e a parte da nossa atmosfera, e teve realmente a CSN hoje, aumentou demais a produção de aço, o mundo inteiro, a demanda por aço cresceu muito, e isso fez com que a cidade de Volta Redonda tivesse sobressaído em relação até aos municípios vizinhos. E isso a gente tem observado. Piraí, por exemplo, a gente vive muito dependente da Schweitz, hoje a Ambev, e da Light, que é o ICMS da energia gerada. A Light hoje vive um problema sério, que é usinas já ultrapassadas. Hoje a Light tem uma usina desativada. Hoje o potencial maior é da usina Nilo Peçanha. Eles vão trabalhar lá para ver se bota agora 1 a 2 máquinas, no segundo semestre que nós já estamos iniciando já, que eles vão realmente fazer uma nova construção de máquina para aproveitar aquele potencial hídrico da represa de São João Marcos. E isso vai somar também alguns dividendos para o município de Piraí, seja no ISS, seja depois na geração do ICMS de energia ser colocado no sistema. A Ambev está trabalhando uma duplicação da fábrica de Piraí. Provavelmente vai aumentar também a receita do nosso município, aumenta a renda do povo e aumenta realmente a arrecadação que tem da receita do município de Piraí. Isso é da maior importância. E a Schweitz, depois que teve a crise daquela campanha contra o fumo, ela passou por uma crise seríssima. Eu tive reuniões com os novos gerentes da fábrica lá. Eles estavam procurando algum produto alternativo para poder diminuir a perda que tiveram da receita, porque a queda de cigarro foi muito grande e o papel exclusivo que ela fazia ali era para Souza Cruz e era para fabricação de cigarro. Então a venda de cigarro caiu, diretamente proporcional àquilo caiu também a venda de papéis fabricados aqui na fábrica de Santanese. E isso a gente observou, isso tudo repercute também dentro do município de Piraí. Então Piraí hoje contou IMBP, hoje a gente vai ter o call center. A Dutra hoje, o fluxo de carro, é ISS, que naquela praça, para a gente ter o maior perímetro hoje de Dutra, é no município de Piraí. Então também dá um resultado bastante positivo para os cofres públicos. A Nova Dutra sempre está fazendo recurso, esse conselho dos contribuintes que tem aí, é recurso que eles fazem, até para não pagar alguns tipos de tributos aqui para o município, mas estão pagando. Então a gente vê também a pista, a terceira pista que vai ser feita da Serra das Araras, será um ISS, que é 5% que o município de Piraí coloca, em cima daquele valor que vai ser feito da terceira pista. Isso vai ser muito importante. E Piraí, para poder a gente ver até melhorar esse DH nosso, teria que ver a vocação do município. Eu não tenho dúvida de que, às vezes, a gente fala muito em indústria. A indústria, hoje, ela satura, ela tem um limite até de crescer. A gente precisava ver se essa cidade poderia ter uma vocação turística. A gente investir nesse turismo nosso da natureza aí, da represa de São João Marcos, dos hotéis fazenda, de aproveitar essas fazendas de café antiga que tinha aí, para aproveitar mais o lado do turismo, que é onde realmente traz uma receita gigantesca. A gente viu a Jornada Mundial da Juventude que teve aí, o país inteiro fala no Rio de Janeiro. A gente vê o Piraí, por exemplo, eu acho que é muito pouco explorada a parte de turismo aqui no município de Piraí. E eu acho assim, no meu ponto de vista, para o Rio de Janeiro, a nossa represa é como se fosse o Rio Amazonas. É realmente um potencial gigantesco de abastecimento para aquela cidade. Essa reserva que a gente tem hoje ali das matas, ali da represa, também representa como se fosse uma transamazônica, aquela floresta amazônica que a gente tem lá para poder manter o pulmão do Rio de Janeiro sempre ali respirando um ar muito puro. Eu acho que Piraí deveria aproveitar mais esse tipo de vocação, que é realmente trazer turista para o nosso município, uma cidade muito tranquila, uma cidade muito boa. Eu acho que a gente teria que ver a vocação de Piraí para a gente poder estar explorando isso de maneira mais profissional. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente precisa investir muito mais. Trazer uma grande faculdade, quem sabe. Hoje nós estamos precisando de médicos. Eu acho que se a gente botasse uma faculdade de medicina em Piraí, a gente vai trazer milhares de estudantes aqui do país inteiro para a nossa cidade ficar muito famosa. Vassouras tem uma faculdade de medicina, Volta Redonda tem, mas são
aquilo está já saturado, não cresce mais do que aquilo. Então, se a gente, no eixo que a gente tem aqui, Rio e São Paulo, se pudesse, uma faculdade de medicina, por exemplo, hoje, com essa falta imensa de médicos que tem, seria da maior importância, traz recurso realmente para o município, vai morar uma série de alunos aqui que vai se formar no município de Piraí, eu acho da maior importância. Então, isso aí é através da política. É políticos batalhando em Brasília para sair uma autorização para ser feita uma faculdade de medicina no município de Piraí. Para a gente tornar isso aqui um polo turístico, é importantíssimo. Nós tivemos há pouco tempo atrás uma reunião com o secretário de Turismo aqui nessa casa. Então, a gente precisa realmente estar despertando a vocação de Piraí. Se é a cidade de geração de energia, se é a cidade da produção da cerveja boa com água da represa, ou se é a cidade da produção do papel aí, que antigamente a gente falava realmente que Piraí era o grande polo de produção de papéis para o cigarro, que era o cigarro da Souza Cruz. Então, a gente realmente tem que estar vendo isso. O Luiz Antônio tem uma capacidade gigantesca, ele é uma pessoa muito inteligente, muito bem relacionado com todos os políticos a nível federal e a nível estadual. Vamos despertar isso para a gente poder trazer mais recursos para Piraí. Obrigado. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público, internautas. Eu vou falar das indicações que eu fiz hoje. Nós, vereadores, estamos sempre preocupados em melhorias em todo o município. E como nós somos os ouvidos mais próximos da população, daí esse número grande de indicações que nós temos aí. Hoje eu fiz uma de um bueiro, que é um mata-burro lá na Jaqueira. Inclusive, acho que o Flávio já até tinha feito. Mas, Flávio, só vem reforçar, tá? Não fico preocupado, que a gente manda retirar depois aí. O importante é que a gente consiga resolver o problema, né? E que não seja por falta de indicação. Com certeza não vai ser por excesso. Fiz outra de uma calçada em frente àquela praça que vai ali do Centec até o posto de saúde. A calçada totalmente irregular, e lugar que passa muita pessoa doente, pessoas que têm dificuldade de caminhar, e essa calçada está não tem condições mais de uma pessoa caminhar, uma pessoa sã caminhar naquela calçada lá. Muito menos pessoas que com problema, que geralmente procuram o posto de saúde, o hospital ali. Acho que deveria ser feito um reparo nela com certa urgência. E de 2 quebra-molas na beira-rio ali, que quem desce com o carro ali para pegar a beira-rio desce muito correndo, e isso pode vir causar acidente lá, até com vítimas fatais. Aproveitar a fala do Alzimiro e até do Charlie. Acho que o nosso município não tem que se pegar só em indústria ou só em turismo. Nosso município ele é rico em todos os sentidos, e nós podemos aproveitar tudo isso. Eu tenho certeza tenho certeza e espero que o nosso executivo venha trazer várias coisas que possam fazer crescer o IDH e outras coisas, o bom desenvolvimento de Piraí. O Luiz Antônio, naquela reunião que a gente teve quarta-feira, acho que foi quarta-feira passada, ele disse sobre um museu que a Light está se propondo a fazer, um museu de usinas. Isso já vai ser um turismo, vai provocar um melhora no nosso turismo. A represa que nós temos aí realmente é um lugar muito bonito, e que tem certeza que, se explorado fosse, isso traria muita coisa boa para Piraí. O que nós temos que aproveitar é o que nós já temos, que a natureza já nos deu de presente, e que eu acho muito mal aproveitado aqui em Piraí. Nós temos lugares muito bonitos aqui, e o turismo é uma das maneiras mais rápidas de trazer um desenvolvimento para um lugar. Não precisa construir nada que nós já temos construído aqui. Precisamos, sim, adaptar hotéis, pousadas e conseguir levar essas pessoas. Essa represa da Light ali, eu tenho certeza que muito mais da metade da população de Piraí não conhece. Tenho certeza que muito mais das pessoas de Piraí, nem as margens dela conhecem, muito menos passear nela de barco, igual eu tenho prazer de passear. Então, eu tenho certeza que isso aí, mostrado para um público no Rio de Janeiro, que é uma cidade que está aqui próxima, gente que não tem
não tem um lugar legal desse aí, eu não sei, uma praia que eles têm lá. Eu tenho certeza que isso aí geraria muitos empregos e muitos recursos para o nosso município. Então, nós temos vários modos de crescer. A Dutra, que passa aqui margeando, aqui cortando o Piraí inteiro, isso já nos ajuda muito. Então, vamos batalhar junto, vamos cobrar o Executivo, vamos torcer para que a gente possa fazer desse mandato nosso, né, já que o Executivo e nós fazemos questão de dizer que vamos governar junto, para que a gente possa achar um caminho bom, e tenho certeza que nós vamos ultrapassar a Volta Redonda bem em breve. Muito obrigado, é só isso. Com a palavra o vereador Charles. Querendo dar prosseguimento aqui, queria pegar um gancho aí na fala do nobre vereador Russo e dizer que é importante que nós tenhamos referências, né? A Volta Redonda talvez seja referência nesse momento no que diz respeito ao índice de desenvolvimento humano, né? E talvez por esse motivo, então, no meu entendimento, a gente deveria usá-la como referência. Não significa que Volta Redonda seja melhor do que Piraí, né? Cada uma com as suas peculiaridades, né? Cada cidade aí com nas suas condições. Eu queria comentar a respeito da indicação que eu fiz das calçadas. O nobre vereador Russo também fez, e realmente é uma questão absurda. Não só a calçada. Todos os dias eu passo por ali, e hoje, por exemplo, mais uma vez, tinham 3 ou 4 carros estacionados. Quem vem da SEDAI, sentido, né, o Centec, mantém ali, quando tem 3 carros estacionados ali, você não consegue passar, não consegue transitar. Hoje tinha um caminhão, tinha um micro-ônibus, tinha um motociclista, tinha mais 3 carros, e no sentido que eu estava indo, 2 carros à minha frente e outros 2 atrás. Ninguém passava porque o caminhoneiro entendia que deveria ter dado a vez a ele, o motorista que estava na picape entendia que não, que o caminhão deveria ter esperado, e o impasse estava ali. E aí demorou uns 2 ou 3 minutos para que desfizesse aquele nó. Então, aqueles carros não podem estar estacionados ali. Ponto. Então, são atitudes que nós precisamos tomar, que o Executivo precisa tomar, que a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Segurança, ou seja, qual for a Secretaria, precisa tomar. Nós não podemos mais conviver com essas calçadas, essas condições. Eu vi nos últimos dias um rapaz se utilizando de 2 muletas para transitar, e em alguns pontos da calçada, ele saía da calçada, andava pelo asfalto, voltava para a calçada. Como eu vi também uma cadeira de rodas, uma criança numa cadeira de rodas, talvez não tão criança, mas pelo seu problema físico, me pareceu criança, sendo empurrada por uma pessoa que estava dividindo o espaço da rua que sobrou. Os carros estacionados, sobrou uma caixa, não mais do que 3,50 m, e essa pessoa empurrando aquela cadeira de rodas e tomando conta do tráfego, porque não havia condições dela trafegar pela calçada. Como se não bastasse, encontramos esse monte de caixote, cone, cavalete, balde, no meio da rua, mesas, para segurar vagas, para reter vagas. Outro desmando, já falado aqui durante 4 anos por mim. Passou a hora, pô. Se nós temos um desenvolvimento, se nós queremos um desenvolvimento, precisamos ordenar. Não há prejuízo ao comerciante, é só fazer o ordenamento, criar vaga de estacionamento, carga e descarga. Ponto. Uma vez regulamentado, acaba o problema. Agora não dá, é para ficar, você tem que estar... Tira o seu caixote, posso entrar, posso passar, posso atravessar a rua. Realmente uma vergonha. Né? Passada, repito, é passada a hora de se resolver o problema, para ficar registrado, que aí fica, né? Ninguém precisa fazer fofoca depois. Foi dito já. Em relação à questão, nós há poucos dias votamos aqui a lei orçamentária, né? E eu queria trazer uma matériazinha a respeito disso. Existe hoje uma lei que o filósofo Rousseau, Jacques Rousseau, iria gostar de conhecer. Se ele conhecesse a lei orçamentária, talvez ficasse tentando dizer o mesmo, mas de outra forma. Não se garante vida digna enquanto a maioria das pessoas desconhecem e não participam da lei orçamentária. Enquanto só uma minoria participar, a dignidade vai continuar sendo para poucos. Uma pessoa só é de fato livre quando obedece às leis que ela ajudou a criar. Mas por que a lei orçamentária é tão importante para a vida de cada um de nós? Porque ela estabelece como será gasto o dinheiro de quem paga, de cada um
o dinheiro que cada um paga através dos impostos. A lei orçamentária determina se haverá dinheiro, quanto e como será gasto na saúde, educação, habitação, segurança, saneamento, transportes, etc. A lei orçamentária, ou o orçamento, é a lei onde os governos municipal, estadual e federal deixam claro o que pretendem fazer com os impostos pagos pela população. O orçamento é uma lei anual, ou seja, os governos estão obrigados anualmente a planejar o que irão realizar no ano seguinte. No caso dos municípios, cabe às prefeituras elaborarem a proposta de orçamento, que é enviada à Câmara Municipal para discussão e aprovação final. A Câmara tem, então, o poder de alterar a proposta da prefeitura. Mas ela não pode gerar novas despesas, sem dizer de onde sairão os recursos para cobrir novos gastos. A prefeitura faz o orçamento a partir de uma definição de quanto espera arrecadar e das despesas que pretende realizar. O orçamento é, por isso, uma previsão dos gastos que a prefeitura fica autorizada a fazer. O orçamento não é mandatório, ou seja, não obriga a prefeitura a executar as despesas previstas, mas o prefeito não pode realizar, sem prévia autorização da Câmara, despesas que não estejam previstas no orçamento. Como se vê, o orçamento público não tem mistério. Funciona da mesma forma como o nosso orçamento doméstico. Todos nós fazemos mensalmente uma previsão de gastos de acordo com os nossos recursos. Estamos num processo hoje, senhores, o porquê da leitura desse texto. Estamos num processo hoje onde observa-se uma interação maior, um movimento por parte do Executivo no que diz respeito à discussão dessas questões, né, da aplicação dos recursos do município. Provoca-se, nesse momento, dessa forma, então, uma discussão mais generalizada e não só focada naqueles que vão efetivamente administrar. Convida-se a participação direta à Câmara, que é lei, mas convida-se também o povo a participar, a opinar, a questionar, a apresentar suas propostas, enfim. Mas nós vivemos hoje um momento em Piraí que já é vivido há muitos anos, já é vivido por outros executivos, como o Pezão e como o Tutuca. Há uma condição hoje ímpar, praticamente, posso dizer que talvez poucos municípios do país tenham a condição que o município de Piraí tem hoje, onde o prefeito tem 40% de remanejamento das verbas dos recursos que serão aplicados nas obras, nos investimentos a serem feitos no município. Essa condição é para poucos. Eu estive pesquisando, e são muitos municípios em que essa condição é dada ao prefeito, gira na ordem de 5% da receita, desses 50% que ele pode, no nosso caso aqui, 40%. Este ano nós nos reunimos, senhores vereadores, para discutir essa questão. Se nós manteríamos os 40%, ou se reduziríamos isso para 30%, 20%, 5%, o que fosse. E por um número maior, uma votação, 6 dos vereadores entenderam que deveria ser mantido os 40%. Eu me lembro que coloquei ainda que nos mandatos anteriores, que antecederam o mandato do prefeito Luiz Antônio, essa condição foi mantida para os governantes Pezão e Tutuca. E que se seria, então, o momento de alterar isso. Eu fiz essa colocação e abriu-se, então, a discussão. Discussão essa que não foi provocada por mim, foi provocada por todos, é importante deixar claro, sobre o comando do nosso presidente Prico. E eu quero me colocar aqui e dizer que eu fui favorável para que essa taxa, para que esse valor fosse reduzido. Deixar claro, colocar em plenário, para que todos possam assistir e saber qual é a minha posição. E dizer que eu não preciso de fofoqueiros, eu não preciso de pessoas que levem isso para a rua no intuito, no sentido de denigrir a minha imagem, diminuir, né, o meu relacionamento, o grau de relacionamento com o prefeito Luiz Antônio. Não me preocupa isso. A minha relação com o prefeito Luiz Antônio é muito antiga, de infância. Eu não teria por que votar como votei entre nós e não dizer como votei. Então, eu acho que o prefeito não precisava ouvir isso, não precisavam levar isso ao prefeito da forma como levaram. Era só me dar esse espaço. Aliás, eu tenho esse espaço que eu aqui o faria, como estou fazendo. Estou declarando aqui que o meu intuito era de reduzir e, dessa forma, provocar uma maior interação entre o Executivo e o Legislativo, provocar uma maior discussão entre a nossa casa, a Casa de Leis,
a Câmara Legislativa do município e o Executivo. Isso é administração participativa. Foi o que eu acabei de ler. Era só esse, então, o meu intuito, né? Então, fiz questão de deixar registrado, porque dessa forma, a próxima vez que o fofoqueiro for lá levar a história, ele vai ficar desmoralizado, vai perder, né, a credibilidade. Outra coisa, hoje eu ouvi uma coisa muito interessante de uma pessoa amiga, que me disse o seguinte: a primeira Coca-Cola tem um sabor incrível, único. Mas isso não significa que as próximas não poderão ser melhores ainda. O calor e a sede é que vai determinar o seu sabor. Muito obrigado, senhores. Com a palavra o vereador Darley. Senhor presidente, posso fazer o uso da palavra aqui mesmo? Perfeitamente, vereador. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu quero fazer o uso dessa palavra para dar resposta ao novo colega vereador Mário Hermínio, que ontem solicitou informação a respeito da mudança da Secretaria de Educação para o prédio onde já está pronto. Eu entrei em contato hoje com a secretária de Educação. A hora que nós estávamos ali na reunião, aquela hora, ela me ligou dando a resposta que a dificuldade dela realmente teria sido, conforme o colega vereador Russo já tinha me passado, a respeito da licitação. Mas já está resolvido. Ontem e hoje trabalharam limpando o prédio ali, já está resolvido o problema da licitação dos móveis. Semana que vem ela está fazendo a mudança, pediu para que informasse os demais colegas. Tá? A respeito do comentário que o colega vereador Charles fez ali a respeito do polo industrial, realmente é verdade. Eu estive agora há poucos dias conversando com o Júnior e o Miguel, colhendo algumas informações. Inclusive, eu acho que seria muito importante nós fazer, conforme nós fizemos na visita, na obra lá em Rosa Machado, na quadra, ali no colégio da escola de Ponte Laranjeira, na creche de Arrozal, e nós fazer uma visita também lá no polo industrial, porque realmente lá em cima está toda definida a obra, a parte da Almeida está na reta final, está aguardando agora a liberação da Nova Dutra para entrar, que é o município, inclusive, que tem que fazer a pista de desaceleração ali da balança até a entrada do polo, ligando na Dutra. Mas seria importante a gente fazer uma visita lá. E eu fiz essas perguntas que o Charles perguntou ali a respeito das empresas, quais são as empresas cadastradas que tem lá já para poder vir adquirir um espaço aqui para poder se instalar no município. Ele disse que passaria para mim, e eu falei para ele que seria até melhor se a gente conseguisse levar os vereadores para a gente fazer a visita lá, que um deles nos acompanhasse e que eles passassem isso pessoalmente para a gente, para todos nós lá. Então, eu fico à disposição. Eu acho importante a gente fazer esta visita, tá? E se vocês concordarem, vamos ver se a gente marca com eles para a gente poder ir lá fazer essa visita no polo industrial de Arrozal, que realmente é muito importante para o município de Piraí. Vereador Charles, a respeito do remanejamento dos 40% que foi cedido por essa casa ao prefeito, ao executivo, essa votação foi feita de acordo com a vontade dos 11 vereadores, tá bom? Obrigado, presidente. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, 12 de agosto, corrente ano, a hora regimental.